tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa comigo, a professora Joyce. Hoje nós vamos retomar aí os conceitos que já vimos em outras aulas dos elementos da narrativa e vamos aplicar num conto que é justamente a menina dos fósforos, certo? Vamos lá? Bem, quem que é o autor desse conto? É o Hans Christian Andersen. Ele viveu aí de 1805 a 1875. Ó, tem aí, faz mais de 200 anos que ele nasceu. E ele é famosíssimo, por isso que Andersen, esse nome para vocês vai ser um pouco familiar. Bem, e o que a gente sabe sobre ele então? Ele era um escritor dinamarquês que tornou-se um autor clássico da literatura. Então, as histórias dele são muito conhecidas. As suas obras, então, são contos de fadas, que ou ele inventava, ou ele escrevia aquelas histórias que pai passa para filho, mas que não tem um autor conhecido, justamente. Então, ele fazia aí, escrevia, fazia uma compilação e anotava o que essas histórias diziam, tá? Ele foi traduzido para o mundo inteiro, então suas obras são conhecidas em todo o mundo. E sabe quais obras são dele? Tenho certeza que vocês conhecem. Isso, A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Roupa Nova do Rei, O Soldadinho de Chumbo e muitas, muitas outras. Bem, como eu falei para vocês, A Menina dos Fósforos é o nome do conto. Olha só, olha essa cena que retrata bem a história que nós vamos analisar. Uma garota oferecendo alguma coisa e pedindo, oferecendo. O que ela está oferecendo? Essa menina dos fósforos era uma vendedora de fósforos. E as pessoas mal olhavam para ela, todo mundo andando, é neve. Então, por quê? Porque ela estava num lugar muito frio. Essa história ela se passa então na Dinamarca e era justamente a véspera de Ano Novo. Tá? Então foi um conto escrito aí no século XIX, que foi a época que ele viveu, ou seja, meados aí de 1800. A história se passa numa cidade dinamarquesa e ela vai tratar do comportamento humano, porque essa menina, ela sequer vai ter nome. Então, como que as pessoas às vezes passam por às vezes alguém mais pobre e não liga e é indiferente. Às vezes a gente não vê aqui no nosso país vendendo fósforo, mas nós vemos as pessoas vendendo o quê? Bala, chiclete, trufa, alguma coisa nas casas, e muitos sequer fingem que não vê. Nas cidades grandes isso acontece muito nos semáforos. Então essa desigualdade social, ela sempre existiu e ela é retratada nesse conto. Tá? Olha lá. Então, nós vamos começar a analisar uma história em quadrinhos que foi feita a partir do conto. No material de vocês tem o texto, que é lindíssimo, mas eu vou ler aqui com vocês a história em quadrinhos. Acompanhem comigo, ó. Era a véspera de Ano Novo, estava nevando, as pessoas estavam todas felizes comemorando, estava muito frio, era o hemisfério norte, certo? A respeito da neve e da noite, uma menina vagava pelas ruas. Então ela estava andando pelas ruas. É certo que ela estava calçada, ela estava com um chinelo, então que tinha sido da mãe, era muito grande, a mãe já tinha usado. E ele ficava saindo toda hora. E uma hora que ela foi atravessar a rua, ó, o chinelo escapou-lhe dos dedos. Olha, encontrei uma cama para o meu boneco, servirá direitinho. Então, um garoto também era uma garota aqui que era pobre, achou e levou embora. E aí ela ficou descalça, com os pés na neve, no gelo, certo? A menina continua a andar, agora com os pés nus e gelados. Gente, imagina se o nosso frio aqui às vezes faz 10 graus, a gente quer ficar debaixo da coberta, imagina abaixo de zero, com neve, os pés no frio, e ela sem uma roupa adequada, de noite, ventando. É muito triste. Ela trazia uma porção de caixa de fósforos em o seu avental. E tinha nas mãos uma caixa de esmolas. Então ela pedia dinheiro ou vendia os fósforos. Para que vocês acham que ela pediu dinheiro? Para levar para a família. E vender fósforo, professor, isso é estranho. Por que será que ela vendia fósforos? Imagina, 1800 as pessoas não tinham energia elétrica para acender às vezes um fogão a lenha, para acender uma lareira, qualquer coisa assim, elas usavam fósforo. Então era muito mais usado do que é hoje. Não conseguira, porém, vender uma só caixa
e ninguém lhe dera esmola alguma. Então a gente começa a descobrir por que ela estava na rua até essa hora, no frio, e ela não voltava para casa. Ela não tinha recebido nada de dinheiro e ela não queria voltar. Então, morta de fome e frio, ia se arrastando penosamente, vencida pelo cansaço e pelo desânimo, a estátua viva da miséria. Que triste, com muita fome, muito frio, era a personificação ali da miséria, né? De alguém que passa necessidade e que vai vagando pelas ruas, né? Os flocos de neve caíam pesados, mas a menina nem dava por isso. E olha lá no fundo, olha as janelas, gente. Pela janela as luzes brilhavam e vagava na rua um cheiro bom de pato assado. Então ela sentia aquele cheiro de comida que parecia que ainda aumentava mais a fome dela. E nós temos claramente o contraste. A festa, as pessoas, né, numa vida, enquanto outras não têm nada para comer. Enquanto uns estão esbanjando, outros sequer têm o que comer. Encontrou um canto e acocorou-se. Olha, ela se agachou ali, com os pés encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo. Mas cada vez ela sentia mais frio. Quando a gente está sem agasalho, vai passando o tempo e ela ali no gelo, né, tinha neve no chão, ela ia sentindo cada vez mais frio mesmo. Não se animava a voltar para casa. Olha só, por quê? Porque não tinha vendido uma única caixa de fósforos e era certo que levaria algumas lambadas. É isso mesmo, pessoal, ela ia apanhar. Olha a exploração do trabalho infantil, né? Só de uma forma diferente, mas ela ia apanhar porque ela não tinha ganhado nada. Que pais são esses? Será que ela era amada? Né? Que batem, deixa ela ficar na rua, não importa, mas se ela não tiver dinheiro, ela apanha. Se ela não receber nada. Tinha as mãozinhas tão geladas. Quem sabe se ela acendesse um daqueles fósforos, sentiria calor? Então ela tinha vários fósforos ali. E como o fósforo estalou e faiscou antes de pegar fogo, e aquele calor, mesmo que pequenininho, aquela fagulha de fogo já aqueceu e iluminou. Ó. De uma chama quente e clara, parecia aí como uma vela. E era uma vela esquisita aquela. Pareceu estar sentada diante de uma grande estufa, de um lugar quentinho, de uma lareira, algo assim, né? De pés e maçanetas de bronze, de um lugar onde saía então aquele calor. Ardia nela um fogo magnífico que espalhava um suave calor. Então ela teve uma visão. Ela foi para outro lugar com aquela claridade do fósforo. Crack! Apagou-se o clarão. Então, olha o que aconteceu. Quando o fósforo se apaga, a visão vai embora. Sumiu a estufa tão quentinha e ali ficou ela, com um fósforo apagado na mão. Ela resolveu então riscar outro. A parede tornou-se então transparente e ela via tudo dentro da sala. A mesa e fumegando entre a porcelana um belo pato assado recheado de maçãs e ameixas. Então ela viu comida, ela viu aquela mesa posta fina, chique, gostosa, né? E o pato, ela teve a sensação que o pato estava andando, indo em direção para ela, que ela estava com tanta fome. Mas acabou-se o fósforo. E ela tornou a ver a parede e a noite. Então a visão também novamente desapareceu. Ao riscar outro fósforo, ela viu sentada sobre uma linda árvore de Natal. Entre os galhos brilhavam milhares de velhinhas e estampas coloridas olhavam para ela. A criança estendeu os braços diante de tantos esplendores. E então, o que vocês acham que aconteceu? Justamente isso, olha, apagou-se as luzinhas e da árvore foram subindo, subindo, subindo cada vez mais alto. E de repente ela viu que não eram as luzes da árvore de Natal, e sim as estrelas do céu. Mas caiu lá de cima, deixando uma esteira de poeira luminosa pelo caminho. Então ela viu uma estrela cadente. Aqui nós achamos que quando vê uma estrela cadente a gente faz um pedido, mas eles tinham aí nessa época, nesse lugar, um outro costume. Vamos ver o que era? Sua falecida avó dizia que quando uma estrela desce, é uma alma que subiu ao céu. Então é uma pessoa que faleceu, que morreu, e que a sua alma está indo para o céu. Por isso que é uma estrela cadente. E aí, quando ela acendeu
Outro fósforo. Foi sua avó que apareceu, sorridente e luminosa. A sua avó, a única pessoa que a amou na vida, que ela tinha tanto carinho e que já havia falecido. Vovó, leva-me contigo. Já sei que quando o fósforo se apagar, vais desaparecer, como o pato assado e a árvore de Natal. Ela ficou desesperada, foi a melhor visão de todas, a que ela mais queria. Então ela começou a riscar um fósforo atrás do outro, que ardiam, porque ela não queria que aquela visão tão alta, tão maravilhosa, a avó nunca tinha sido tão bela, né, que fosse embora. Ela não queria perder essa visão incrível. E ela tomou então a neta nos braços, a avó a abraça, e voaram ambas em um halo de luz e alegria, mais alto e mais longe. Então as duas saem voando para o céu, longe da terra, onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo. O que aconteceu, pessoal? É uma hora muito triste da história. Ela tem uma parte triste e a parte feliz. O que aconteceu então? Se a estrela caiu no céu, era uma alma que subiria ao céu. Que alma era essa? A dela. Ela morreu. Morreu de frio ali. E a visão da avó é como se a avó tivesse vindo buscá-la realmente. E se enquanto a gente imagina alguém morrendo de frio, uma véspera de ano novo, pelo menos para ela, olha, ela teve uma recompensa. Ela não teria mais frio, mais fome, mais sede, mais medo nem nada. E ficaria com alguém que ela realmente amava e que era amada. Mas é muito triste. A luz do ano novo iluminou o pequeno corpo, ainda sentado no canto, com a mão cheia de fósforos queimados. Então, no outro dia, ela é encontrada com um monte de fósforos queimados na mão. E aí, dizem, morta, morta de frio, na última noite do ano velho. Sem dúvida, ela quis aquecer-se. Então ela morreu de frio. Encontraram seu corpinho no outro dia, todo durinho já. E aí fica esse gosto amargo, né? Essa história triste, mas que traz uma reflexão. Como que isso acontece? Quantas e quantas pessoas não morrem de frio e de fome diariamente? Vamos analisar esse conto então? Bom, o enredo. Olha só, qual que era o conflito? Qual que era o problema? A menina estava com fome, com frio, e sem uma roupa de frio adequada, sem sapatos, e não podia voltar para casa. Então ela estava vendendo, não vendeu nada e ela não podia voltar para casa. A complicação, como esse conflito vai aumentar? Porque o frio vai escurecer cada vez mais, o frio aumenta, ela sente cheiro de comida e começa a ter visões. Então a complicação, né, vai aumentando. Até a hora que chega no momento máximo de tensão, que é a hora que ela vê a avó. E que ela risca todos os fósforos, né? E a avó a pega e leva embora junto. E qual que é o desfecho? O que aconteceu? Acharam o corpo dela morto no outro dia. Né? Assim que termina a história. Né? Que ela tinha morrido porque tinha riscado todos os fósforos e morreu de frio. Tá? Então esse aí é a análise do enredo. E sobre ainda os personagens e o foco narrativo. Então nós temos uma apresentação explícita. Por quê? Porque o narrador lá no comecinho, ele conta pra gente como que ela era, como ela estava vestida, né, o que ela pensava. Então você tem uma descrição das características físicas e psicológicas. E o foco narrativo é em terceira pessoa. Ele conta, ele não participa da história, o narrador, e ele é onisciente, ele sabe o que ela pensa, ele sabe das suas visões. Se ele não fosse onisciente, que é aquele que sabe de tudo, nós não saberíamos o que ela estava vendo, o que ela estava pensando. Vamos retomar então o que nós vimos? Olha aí, o conto, nós analisamos o conto A Menina dos Fósforos, ele é do autor Hans Christian Andersen, certo? O enredo, então, o conflito, ela não pode voltar para casa, ela não vendeu nenhum fósforo, ela está com frio, com fome. A complicação, ela está com frio, com fome e começa a ter visões. Qual é o clímax, né? A visão da avó e a sua morte, né? E o desfecho, que é justamente quando as pessoas no dia seguinte a encontram o corpo dela. O foco narrativo é em terceira pessoa, com o narrador onisciente. Então, aquele narrador que sabe de tudo. E a personagem, a gente tem uma descrição direta, explícita. Nós sabemos justamente como que essa personagem era. A gente não precisa ficar deduzindo pelas ações, então, do personagem. Realmente o narrador conta pra gente o jeito que é. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o conto aí na íntegra. Ele é muito legal.
vale a pena e a gente se vê numa próxima aula então. Tchau, tchau!